People, vitória do Real Madrid, cara, num jogo polêmico, num jogo muito físico, mas vitória importante. Vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu nesse jogo. Real Madrid, pelo menos dessa vez, se redimiu, fez um bom jogo, tá? Primeira volta dos playoffs lá em Lisboa. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Real Madrid. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. People, o jogo do Real Madrid, a primeira volta dos playoffs da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid. Os dois times entraram no primeiro tempo com uma estratégia de explorar os erros do adversário, né? Tanto o Benfica quanto o Real Madrid. Diferente do jogo dos mata-mata, né? O Benfica com um pouquinho mais, pareceu que o Benfica buscava o mesmo estilo de jogo que implementou lá no mata-mata, né? Começou com mais intensidade que o Real Madrid, só que o Real Madrid conseguiu segurar o Benfica, principalmente nos primeiros minutos. Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o jogo foi tomado aí pelo Real Madrid, tá? O primeiro tempo não teve muitas oportunidades, tanto para o Benfica quanto para o Real Madrid. Acho que o Real Madrid foi um pouquinho melhor. O Benfica teve aí um lance numa defesaça de Courtois, que foi um chute do número 8 do Benfica, que me foge o nome, que chutou de fora da área, e Courtois teve que ir buscar de forma linda. Característica de Courtois, né? Um jogador aí que, na minha opinião, é sempre 30% desse Real Madrid, que é esse nosso goleiro belga Courtois, tá? O Real Madrid teve a oportunidade ainda no primeiro tempo, numa bola em que Vinícius Júnior pegou a bola no meio da área. Cara, na minha opinião, aquele lance de Vinícius Júnior, eu sei que ele tem essa veia goleadora, mas ele foi fominha, porque ele pegou a bola, teve que girar para se enquadrar no chute, enquanto que o Arda Güler estava pronto para fazer o chute, tá? Se aquela bola Vinícius Júnior pegasse e fizesse aquela bola, acho que foi aos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Se fizesse o passe para Arda Güler abriria o placar naquele lance, tá? Depois desse lance de Vinícius Júnior, teve mais um lance de Mbappé, que Mbappé chutou muito fraco, o goleiro do Benfica pegou. Acho que entre 28 a 27 minutos do primeiro tempo. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, só deu o Real Madrid. O Real Madrid entendeu a situação do jogo, entendeu que o Benfica estava explorando só as falhas do Real Madrid, não estava partindo para cima, e o Real Madrid teve muito mais oportunidade. Então, um dos lances mais bonitos do primeiro tempo foi uma jogada que Mbappé começa, toca para Carreira acha Vinícius Júnior na área e toca de novo para Mbappé. Mbappé faz o chute aí fraquinho para fora, mas a jogada em si, como um todo, foi muito bonita, tá? O Real Madrid no primeiro tempo acabou engolindo o Benfica, principalmente no finalzinho do primeiro tempo, tá? Desde o primeiro tempo, o árbitro, apesar do jogo ser muito físico, o árbitro me pareceu muito bem. É um árbitro que deixa jogar. É um estilo de árbitro que eu gosto muito, porque são árbitros que não param muito o jogo por qualquer toque, qualquer queda. O jogo foi extremamente físico e o árbitro deixou o jogo continuar. Desde o primeiro tempo, isso se arrastou até o segundo tempo, tá? A característica do jogo do primeiro tempo mudou muito no segundo tempo. O Real Madrid, o primeiro tempo saiu 0-0, tanto. Os dois times voltaram no segundo tempo sem alteração, tá? O Real Madrid entrou numa intensidade muito boa. O gol do Real Madrid saiu num golaço de Vinícius Júnior, que pegou a bola na esquerda, trouxe a bola pro pé direito, fintando o adversário. O lateral do Benfica, que estava marcando Vinícius Júnior no segundo tempo, não teve chance contra Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior conseguiu fintar ele, colocar a bola no pé de domínio, que é o pé direito. O Vinícius Júnior achou um chute. Cara, que golaço! Mesmo que tivesse dois goleiros naquela bola, não pegaria de jeito nenhum, né? O goleiro do Benfica até tentou pegar a bola de mãos invertidas, mas infelizmente não achou, tá? A polêmica começou exatamente depois do gol, tá? O Vinícius Júnior me pareceu, até certo ponto, inocente. Pipo, vamos lá. Depois do gol, ele naturalmente foi festejar na bandeira do Benfica, tá? Não me pareceu um tom provocativo. O jogo tava, até certo ponto, tava indo bem, sem nenhuma provocação. Foi dançar na bandeira do Benfica, perto à torcida organizada, que é um movimento característico do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior sempre dançou. Mas o árbitro entendeu aquilo como se fosse um insulto, tanto o árbitro quanto os jogadores, tá? Vinícius Júnior, pela reação dele depois do amarelo que o árbitro deu, eu achei que não foi proposital, tá? Mas aí a bancada, a torcida organizada do Benfica entendeu que foi uma provocação do jogador do Real Madrid e começaram aí, mais uma vez, aquilo que nós reprovamos, as atitudes racistas, né?
os cânticos, as ofensas, e foram jogando objetos no campo e teve a paralisação aí de 10 minutos, tá? Não ficou muito claro se as ofensas partiram do Persiani, que foi o jogador aí do Benfica, ou se essas ofensas racistas contra Vinícius Júnior vieram da torcida organizada, tá? Eu acho que foi uma mistura dos dois, que foi o próprio Vinícius Júnior quem denunciou, né, esse tipo de atitude. O árbitro acionou aí o protocolo, né, o protocolo de antirracismo no futebol. O jogo teve paragem aí de 10 minutos, né, aconteceu desde o minuto 50 até o minuto 60 que voltou o jogo, mas nesse intervalo de tempo teve várias discussões, várias brigas aí causadas por esse episódio, tá? Mbappé, em defesa de Vinícius Júnior, foi conotado aí também pelos torcedores do Benfica, tá, vários jogadores envolvidos, e Mourinho entrou na briga falando com o Vinícius Júnior, vamos jogar, não sei o quê, e foi um momento tenso. Infelizmente, a Europa ainda não está preparada, não tem estrutura suficiente para combater o racismo, tá? Eu costumo dizer que, apesar de ser uma atitude reprovável, tem que ser combatido em todas as extensões, tá? Eu penso que o esporte como um todo é uma das bandeiras muito fortes, mas se isso não se estender na sociedade, é extremamente complicado acabar com esse racismo. Por quê? Porque eu acho que a sociedade europeia, isso não é só exclusividade de Portugal. Na Espanha, Vinícius Júnior sofre também a mesma coisa. Eu acho que esse protesto antirracista, esse processo antirracista tinha que ser estendido na sociedade como um todo, porque senão situações do gênero a gente vai ver mais e mais vezes, tá? São atitudes reprováveis que Vinícius Júnior sofre todos os dias. Sabemos que Vinícius Júnior ele é maduro com relação a isso, né? Mbappé, em defesa de Vinícius Júnior, o seu amigo, não só de campo, mas também fora de campo, sofreu as sanções dos torcedores, que toda vez que ele pegava na bola, tanto Vinícius Júnior quanto Mbappé, de um lado e do outro, eram vaiados, né? As vaias eram muito altas no campo quando eles pegavam na bola, tá? Mas o Real Madrid, assim mesmo, no segundo tempo, o jogo voltou aos 60 minutos, conseguiu aí contornar o jogo, tá, do Benfica, conseguiu neutralizar o Benfica. A vitória que o Real Madrid tomou lá no mata-mata de 4, o Real Madrid saiu muito bem nesse jogo. Apesar do árbitro ter feito uma partida excelente do ponto de vista físico, não parar muito o jogo pelas faltas, não considerar um árbitro, diga-se de passagem, até mesmo merece a minha menção honrosa, um árbitro muito atento, tá? Perto do lance, um árbitro muito maduro. Eu gosto desse tipo de árbitro, principalmente quando se trata de finais, né, de uma Champions. É aquele tipo de árbitro que não para o jogo, é esse tipo de árbitro que eu gosto num jogo muito pegado, num jogo muito físico como foi o jogo de hoje. Mas eu acho que ele foi mal no amarelo do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não fez nada para merecer aquele amarelo, tá? Não faz sentido o amarelo de Vinícius Júnior. Inclusive, os comentaristas da HBO estavam debatendo exatamente sobre isso, porque não existe nenhuma regra que faz com que aquele amarelo seja sustentável para Vinícius Júnior. Não foi provocação, porque ele nem olhou para os torcedores quando ele estava dançando na bandeira, apesar... Pode ser até uma interpretação do árbitro, mas não faz sentido. Na minha opinião, esse cartão amarelo tinha que ser anulado. O árbitro foi muito mal nesse lance, tá? E o Persiani, que as fontes indicam que a provocação partiu dele, ele tinha que ser responsabilizado. Felizmente, ele, quando proferiu essas palavras, não sei se foi em inglês ou espanhol, ele tapou a boca, né? Aí não tem como acusá-lo, porque não conseguimos fazer uma leitura labial por causa disso, mas temos aí as palavras, a denúncia de Vinícius Júnior. E o Real Madrid vai jogar a segunda volta lá no Santiago Bernabéu, né? Uma vantagem aí para o Real Madrid, depois da derrota de 4-2 num jogo que o Benfica foi muito melhor, que não conseguiu implementar o mesmo jogo graças ao bom futebol do Real Madrid, tá? Tivemos aí os acréscimos de 12 minutos, muito baseado na paragem do jogo por causa daquele protocolo antirracista que foi acionado. E tivemos surpresa, Arbeloa corajosamente, pela primeira vez, tivemos aí a entrada de Thiago Pittar, o meio campo, que, na minha opinião, ele pode ser, tá, a solução desse Real Madrid. Só precisa de mais oportunidade, precisa crescer no time. Thiago Pittar já tinha sido convocado por muitas vezes, não tinha oportunidade, corajosamente Arbeloa o colocou
para jogar num jogo de estreia de Champions League contra o Benfica, num jogo tenso, num jogo físico. Achei muito interessante a atitude de Arbeloa, que confia muito nos seus garotos do Castilha. Todos os jogos nós costumamos ver a presença de um ou de outro jogador do Castilha, tá? Vitória importante do Real Madrid. O time vai se organizando cada dia que passa, vários jogadores voltando de lesão e as coisas parecem que estão aí caminhando para um bom destino. O próximo jogo do Real Madrid diante do Benfica será na próxima semana. O Real Madrid tem a chance de resolver os problemas dentro de casa. Eu acredito que vamos passar um empate ou até mesmo uma vitória mais magra, né? Mas o jogo que vem vai ser um pouquinho mais difícil porque vai ser um jogo decisório e tem característica um pouquinho mais ofensiva. Se o Real Madrid passa do Benfica, a nossa tarefa é muito mais complicada. Temos a chance aí de pegar o Manchester City mais uma vez, tá? Se isso vier a acontecer mesmo, que eu acredito que tem mais chance de acontecer, o Real Madrid vai pegar o Manchester City pela 6ª vez durante 5 anos, tá? 5 anos consecutivos. Nós já jogamos com Manchester City. Essa temporada perdemos de 2-1 e se o Real Madrid passar, e eu tenho certeza que no outro lado Manchester City também vai passar, vamos pegar de novo o Manchester City, que será uma tarefa extremamente complicada, tá? E se o Real Madrid passar do City, temos a tarefa muito mais complicada que possivelmente será do Arsenal. Lembrando que o Manchester City joga com o Sporting, né? Que teoricamente o Manchester City está numa ligeira vantagem e se passar do City, pega o Arsenal que está voando. Algumas pessoas já dizem que é uma das melhores equipes dessa temporada na Champions e também na Premier League, que é uma tarefa completamente difícil. Lembrando que na temporada passada nós já perdemos por eles, vergonhosamente. Então é um time que está voando, não só de agora, já vem mostrando bons indicadores da temporada passada. Então a batata quente, o caminho do Real Madrid para esse título é um campo minado. Temos muito aí que melhorar ainda, devemos reconhecer, mas a nossa tarefa é completamente difícil. Mas o importante agora é ficarmos nessa vitória diante do Benfica, felizes, tá? O jogo não foi fácil, lá em Lisboa, no Estádio da Luz, nunca é fácil jogar, não só o Real Madrid que tem essa dificuldade, mas vários times que vão para lá sempre tem essa dificuldade, porque o Benfica é um time muito experiente quando se fala de Champions League, tá, people? Tivemos aí a ênfase nesse jogo dessa polêmica, desse problema do racismo, né, sofrido por Vinícius Júnior, mas, people, é algo condenável, mais uma vez, infelizmente, a Europa precisa amadurecer nesse aspecto. Bom, people, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.